Então, oficialmente, boa noite a todos e a todas, né? Hoje é dia finalzinho de agosto já, praticamente 2/3 do ano se foram, né? 2/3. E nós, então, estamos retomando o nosso grupo de estudos nessa modalidade remota, acabamos falhando aí no mês passado, e hoje os mentores indicaram um livro para ser o nosso guia, né, nesse momento, tá? Um pouquinho antes de nós estarmos no início da reunião, a gente estava comentando sobre ele. O nome do livro é O Sentido da Evolução. É um livro que foi escrito por Jorge Salles Goulart, em 1937. E eu vou tentar compartilhar, né, as páginas, eu nem me lembro mais quais são, que é a 42 aqui, para que a gente possa fazer essa leitura, né, e discussão em conjunto, tá? Antes de fazer isso, eu queria ver, Elis, tu tá com a mão levantada, tu quer fazer algum comentário? Acho que não, então. Então, vamos tentar aqui fazer esse compartilhamento. Só um minuto, vamos ver se vai dar certo. Ai, faltou uma coisa, só um pouquinho. Primeiro, nós vamos... Ok. Estão conseguindo ver? Sim, Adri. Tá bom. Sim. Tá, então leu. Então, vamos fazer essa leitura e vamos interrompendo, né? Conforme vocês quiserem comentar ou questionar. O título desse trecho, desse capítulo, é Adaptação e Progresso. Um pouquinho. Como é que eu vou fazer aqui? Esse livro, ele é... Vai ter que... Não dá. Ele é de 1939, tá? Por isso ele tá manchadinho assim. Então, vamos lá. Há um determinismo interno que impulsiona os seres na diretriz ótima de uma adaptação cada vez melhor. Adaptar-se é harmonizar-se com os outros seres e coisas ambientes. No homem, essa harmonia se estabelece principalmente pela consciência. Este é o instrumento mais eficiente de adaptação fisiológica. Por isso, desde a criança que ensaia os primeiros movimentos, já se encontra aquele desejo todo físico de conhecimento real. Nele já aparece, diz Segund, aquela verdadeira inteligência encarnada no corpo, e que produz de fato, espontaneamente, esta dupla adaptação interna e externa, da qual as ideias propriamente ditas são testemunho e medida.
Na curiosidade prática, na inquietação de movimentos, nos apetites biológicos do infante, já existem lampejos daquilo que Segon surpreende na caracterização da vontade. A fusão do que há de individual na energia espontânea dos nossos desejos e do que nos transcende na energia nacional de um pensamento imanente à evolução do nosso universo e do nosso eu. É a imanência desse pensamento que nos arrasta para a interiorização, espiritualizando e fortalecendo a personalidade, trazendo harmonia mais extensa com os seres e as coisas ambientes, adaptação melhor, em suma. O homem só pode adaptar-se mais e mais, progredindo interiormente. Até aqui, vocês querem fazer algum comentário? Posso seguir? Pode. Então, eu vou ter que mudar aqui a página, tá? A diferenciada percepção do mundo interior e do exterior proveio de um ato de conhecimento. Deixa eu só, vou ter que fechar. Deixa eu ver se é essa agora. Chico. Isso. Desculpe, gente. Tá, então vamos ler a última frase de novo. A diferenciada percepção do mundo interior e do exterior proveio de um ato de conhecimento, de um aprofundamento forte da consciência que superou intensamente a percepção de contato, a qual o prendia à terra e o tornava escravo do meio. Realizou-se um objetivismo mais fino e delicado, um aparelhamento sensório-motor mais rico e penetrante e, ao mesmo passo, mais geral do que o sentimento grosseiro e material da percepção confusa, que se reduz a impressões qualitativas desconexas de sensações musculares e de contato. Os órgãos sensoriais que se desligam da matéria, que se libertam do seu estaticismo e da sua solidez, são os que aparecem mais tarde. A visão é um sentido que se dirige sobre os estados variáveis da atmosfera. Os aparelhos científicos, em geral, registram acontecimentos que variam e são observados pela vista. O pêndulo, o termômetro, o barômetro, o galvanômetro, etc. Mostram o escoamento do tempo, as variações da temperatura, da pressão do ar e da intensidade da corrente. O ouvido só percebe acontecimentos variáveis. Está ainda menos adstrito ao estaticismo do que a vista. O notável fisiologista Flechsig, estudando a evolução do cérebro dos recém-nascidos, isso em 1939, né? Observou que, primeiro, aparecem os nervos das sensações táteis, após os do olfato, e depois, mas muito mais tarde, os da visão e os da audição. O sentido da evolução procura cada vez mais assimilar a ambiência material, diz Ledantec,
conquistando em seu proveito maiores extensões, à medida que se liberta da matéria e do meio. Para adaptar-se a circunstâncias cada vez mais variáveis que uma extensa adaptação determina, a evolução edifica órgãos sempre mais amplos e mais plásticos, mais dinâmicos e mais complexos. Acho que é para parar, confiar nele. Sim. Vamos parar por enquanto, tá? Marta, conseguiu entrar? Tá, desembucha, não pode conseguiu. falar. Então, o que vocês conseguiram captar até o momento dessa nossa leitura? Gente, que silêncio. Oi, quem está falando? Eu só não posso abrir a câmera agora. Ok, não tem problema, pode falar. Eu achei bem complexo, assim, o texto, mas o que eu entendi, assim, o que me pareceu mais claro foi que ele fala sobre um meio para evolução, que é a adaptação, e isso tem a ver com o nosso, digamos assim, a nossa evolução da consciência. E agora, na última parte, ele, pelo que eu percebi, vem falando dos órgãos físicos, enfim, que são desenvolvidos já prematuramente, o tato e a audição, e depois os olhos, enfim, o cheiro e o tato primeiro, e aí é como se, na minha percepção, ele estivesse traçando um paralelo desde o início, assim, de como a gente se compõe enquanto matéria física até o desprendimento disso. E essa questão da adaptação eu acho que é a mais importante, assim. Só que eu não consegui sacar o que ele entende, o conceito que ele entende por adaptação. Em que sentido? Ao meio, às pessoas, ou a amplitude da consciência? Enfim, foi o que eu acompanhei até agora. Muito bem, Ana. Quem mais quer comentar alguma coisa? Bem no início, Ana, ele fala isso, né? Adaptar-se é harmonizar-se com os outros seres e coisas ambientes. E que essa harmonia se estabelece pela consciência. Então, é complexo, sim, né? Bastante profundo para a gente fazer uma leitura rápida, digamos assim, né? E logo tirar muitas conclusões. É o tipo de texto que nos convida a ler mais de uma vez e meditar sobre ele, né? Como a gente poderia dizer. Mas eu acredito, eu vejo assim que ele faz um paralelo, né? Ou traz esses conceitos com esses outros, essa outra forma de apresentar, muito alinhados com o que os mentores, né, e as nossas outras literaturas de base apresentam, né? Então, na verdade, essa adaptação é sair de si mesmo, né, ou de se enxergar como o centro ou como o principal, a principal vida, a principal existência, e se colocar
conseguir se colocar junto com os outros, com as outras pessoas, né, e com as outras vidas, com as outras existências do mundo, do universo, enfim, né? E que justamente a nossa consciência vai nos balizando isso, porque quando a gente não está nessa harmonia, quando a gente não está nessa adaptação, a nossa consciência aponta isso, né? Então, eu percebo isso bem claro nesse trecho do texto que a gente fez a leitura junto, e a mesma coisa em relação a essa questão dos sentidos, né? Que quanto é mais sutil, ele seria menos do mundo físico, né? Mesmo que no nosso organismo aqui, né? Visão, audição, mas que ele já nos colocaria, né? Um pouco mais projetados, né? Para o lado do além físico, digamos assim, né? Do que nos faz transcender. Então, ele faz muito esse paralelo com essa transcendência a partir da nossa experiência física. Pode falar, Juliano. Está sem microfone. Agora sim. Adri, e em relação a isso, nessa questão da consciência, como a Ana colocou ali, né, eu ouvi ali que falam também em desprendimento, né, em relação a essa adaptação, e em que relação tem isso com esse desprendimento que ele comenta também? Assim, eu vou recuperar o texto aqui, essa parte, eu vou olhar, mas como que tu vai evoluir no sentido de te colocar, né, em harmonia com o todo, se tu tiver algo que te segure, né, que te coloque mais nesse plano, né, ou algum pensamento, mesmo que tu esteja desencarnado, né, mas que te coloque, que te limite, né, porque tu está preso a algum tipo de pensamento, algum tipo de sentimento, né? Então, se a gente não tiver isso, esse desprendimento, nós nunca vamos adiante, né? A gente vai ficar sempre envolvido, focado nisso que rouba, vamos assim dizer, né, o nosso foco, a nossa atenção, tá? Então, é muito nesse sentido. Não sei se, Francisco, tu queria comentar alguma coisa? Não, eu ia comentar outra coisa em relação... Eu vou ver aqui no texto a parte do desprendimento e a gente volta depois, vai comentando. Bom, pessoal, eu disse para vocês que eu estou relendo os livros que eu li há 30, 35 anos. Não sei fora do... Deixa. Para falar sobre este assunto. Né? Então, muitas coisas estão sendo reavivadas em relação ao ocultismo, à teosofia, dessa manifestação de nós aqui na Terra como seres divinos que estamos aqui, mas a grande maioria ainda se direciona aos sentidos físicos, ao plano físico, às emoções, ao pensamento concreto, deixando de lado o direcionamento para o nosso lado divino.
Vamos considerar que o eu inferior, que é o eu aquele que envolve o mundo, o cérebro astral, o cérebro mental inferior, que seria o eu inferior, que esse é a personalidade terrena. Essa personalidade é que nós habitamos, que nós manifestamos, e que todo o nosso lado divino, em geral, ele está latente, ele não está manifesto. Existe uma força divina que coloca para baixo essa sua manifestação numa forma de fazer com que eu possa manifestar em mim momentos de divindade, que seria o amor, que seria a caridade, que seria a humildade, e que é muito difícil isso aí no momento que o nosso cérebro astral e o nosso cérebro mental inferior está muito forte, está muito sendo mais importante para nós. Nós estamos valorizando muito o eu inferior. O que acontece na meditação, por exemplo? Na meditação, tu apazigua a tua mente, mas tu apazigua, na realidade, o teu lado inferior, fazendo com que centelhas do lado divino se manifestem em nós, que somos nós mesmos. Todos nós somos o mesmo ser, desde a mônada até a tríade superior, que seria Atma, Buddha e Manas. Tudo é um ser. É um ser que, dependendo do seu grau de nível de consciência, dependendo do seu grau de direcionamento, seu grau de esclarecimento em relação a tudo isso, vai se manifestar mais ou menos no lado divino. Como a maioria é incrivelmente cega para tudo isso e só foca aqui na Terra, achando que aqui é realmente o nosso eu verdadeiro, é a nossa personalidade daqui, isso faz com que muitos existam, vivam apenas da forma habitual, dependendo da sociedade onde habita, dependendo do país, da cultura onde se manifesta, fazendo com que qualquer assunto desses não seja de seu interesse. No momento que eu, de alguma forma, dentro disso tudo, consigo ultrapassar esse meu eu inferior e consigo manifestar em mim um desejo, um forte desejo de conhecimento, um forte desejo de curiosidade, um forte desejo de desbravamento do oculto, fazendo com que esse oculto sirva para mim na minha caminhada, na minha escada em direção a Deus. Enquanto não houver esse despertamento, eu realmente vou continuar vivendo de uma forma totalmente simplória no aspecto espiritual e dando valor a coisas que são ilusões, que são alimentadas pelo nosso eu, pelo nosso ego aqui da Terra, através da vaidade, através da ganância, através do orgulho, do egoísmo, enfim, da separatividade. O que é a separatividade? A separatividade é uma sensação ilusória do ser, que enquanto ele não entender que tudo depende de tudo, enquanto que ele não entender que o certo da nossa existência é o conhecimento em relação à evolução e o conhecimento em relação à luz divina. Enquanto isso não brotar dentro de nós e nós não procurarmos isto, nós dificilmente conseguiremos fazer com que esta vida tenha valido a pena. Eu queria focar nesse assunto de forma muito forte, para que a gente se lembre do eu divino e se lembre do eu aqui da Terra. A Adri foi ali buscar o cabo, porque a bateria está terminando. Qualquer coisa, a gente bota o cabo e volta de novo para a palestra. Não, só estou avisando, porque se for, a gente volta. Então, pessoal, infelizmente, o mundo está numa situação bastante materialista. A gente, lendo livros e filosofias, etc., e pessoas que vieram à Terra trazendo alguma coisa, já disse para vocês várias vezes, o século XIX, o início do século XX, teve uma recrudescência muito grande nessa busca, e a tecnologia, na minha opinião, ela cegou, ela abafou aquela vontade de conhecimento além da matéria. É uma coisa impressionante como a tecnologia, que deveria trazer um grande benefício para nós, na realidade está trazendo uma escuridão espiritual, infelizmente. Só queria falar isso, porque a Adri vai voltar para o livro ali. Qualquer coisa vocês falam. Sim, eu vou voltar fazendo essa ligação entre a pergunta do Juliano, né,
e o que o Francisco está trazendo, que são coisas relacionadas, né? Mas aqui no livro, o que ele fala? Que para adaptar-se às circunstâncias cada vez mais variáveis, isso foi o finalzinho que a gente leu, né? Para adaptar-se às circunstâncias cada vez mais variáveis que uma extensa adaptação determina, a evolução edifica órgãos sempre mais amplos e mais plásticos, mais dinâmicos e mais complexos. E antes disso, ele diz: o sentido da evolução procura cada vez mais assimilar a ambiência material, conquistando em seu proveito maiores extensões, à medida que se liberta da matéria e do meio. Então, entre o assimilar e o estar preso às coisas materiais ou ao ambiente, tem uma distância muito grande, né? É incrível quando a gente já falou tantas vezes, por exemplo, em Deus, onde a gente enxerga Deus, onde Deus se manifesta, como ele se mostra presente, né, em nossas vidas, enfim. E dependendo, se a gente fizer essa conexão, tá, entre eu estar aqui, né, e observar a natureza e enxergar Deus nessa natureza, significa que eu estou harmonizada, digamos assim, né? Eu estou fazendo parte, eu estou me integrando a esse todo. Outra coisa é olhar para essa natureza e achar que ela está aqui para me servir. Eu não me coloco no mesmo patamar, né? No mesmo nível. Aquela árvore vai ser lenha ou vai fazer sombra para mim, mas ela está ali para mim, né? E eu esqueço que eu também estou aqui para ela, né? E é muito disso que a gente precisa se superar, né? Precisa transcender, usando o termo que ele também citou aqui, para a nossa evolução. A gente faz sempre essa volta, né? Ao redor do nosso próprio umbigo, assim. É muito interessante esse vício, né? Claro que a gente precisa se preservar, cada um tem a responsabilidade sobre a sua própria vida, a gente precisa fazer as nossas escolhas e etc e tal, que a evolução depende de nós mesmos, né? Tudo isso é verdadeiro, tem o nosso protagonismo enquanto ser. Mas num primeiro momento, a gente enxerga essa evolução como algo para nos beneficiarmos. Eu vou evoluir porque daí eu vou me sentir bem, porque daí eu vou estar, né, numa situação mais tranquila. E, na verdade, a evolução vai além disso, né? Além de eu me sentir bem, de eu estar com menos sofrimento, com menos sensações desagradáveis, significa eu contribuir para o todo, né? Sem eu perder a minha personalidade, mas eu me integrar, eu me misturar com o restante das existências, né? Como uma coisa só. Então, é algo muito sutil isso, ao mesmo tempo é profundo, né? Mas é de uma sutileza muito grande, assim. E é interessante essa analogia que ele faz, né? Como a Ana bem destacou no comentário dela, né? Com a questão dos nossos sentidos, comparando, que ele segue um pouco no texto, comparando os vertebrados com os invertebrados, né? E o tamanho da nossa consciência, né? E muito
Isso na outra página que a gente acabou não lendo, né? Que ele fala que quanto mais individualidade existe, individuação, ele chama maior a complexidade e a extensão associativa do cérebro, né? Então, bem o que os mentores nos trazem, né? Que os reinos mineral, vegetal, animal inferior, animal superior, que vai havendo uma ampliação da consciência, né, que as estruturas orgânicas dos corpos físicos, das mentes físicas, né, o cérebro, eles vão ganhando em complexidade para nos permitir o exercício do livre-arbítrio, né, para nos permitir que a nossa consciência tenha a capacidade de fazer as análises, de nos trazer os elementos necessários para as nossas tomadas de decisão, né? Porque livre-arbítrios são tomadas de decisões. Eu faço as minhas escolhas, eu decido por que caminho eu vou seguir, né? Eu decido o que eu vou fazer com as minhas experiências, com os meus sentimentos, com os meus pensamentos, e aí isso requer uma consciência ampliada, né? Uma capacidade de análise, até mesmo de adaptação, como ele falou lá no início, né? Então, isso é algo bem interessante, tá? Enquanto a gente vê nos outros que nos antecedem, né, nos animais, por exemplo, a gente vê essa consciência muito menos individualizada, né, e muito mais intuitiva, automatizada, né, sem exatamente uma produção do próprio ser em relação a isso, né, na nossa escalada aí da evolução. Posso falar um pouco? Pode, mas também eu queria ver quem mais vai participar, né? Vai, Francisco, o pessoal está Aqui hoje o pessoal está acanhado. quieto. Bom, pessoal, é muito importante, assim, ó, o sentido de tudo é evolução, tá? Comecem a imaginar todo um sistema de um universo cheio de planetas, cheio de sóis, sistemas solares, constelações, enfim. Isso tudo sempre, nunca está parado, nada para. Mesmo aquilo que vocês aparentemente acham que está parado, a matéria, ela não está parada, tudo vibra. E o sentido de tudo, além da base ser o amor, mas o amor no aspecto de mostrar para o ser o caminho que ele deve trilhar. E quanto mais evoluído esse ser é, desde o momento do mineral até o vegetal, ao animal inferior e assim por diante, quando o ser deixa de pertencer a uma alma-grupo e começa a se individualizar, os animais superiores, que começam a se individualizar pelo contato com o ser humano. Nem todo cachorro vai ser um humano logo, porque depende daquele animal que tem contato com os humanos. Aqueles que são mais selvagens, é muito difícil de eles se livrarem da alma-grupo, porque a alma-grupo é uma alma ligada a seres, a um grupo de seres, onde, no momento, não existe uma individualização ainda. Então, conforme a sua capacidade de se individualizar for sendo criada, a mônada, que é aquela parte divina, aquela parte que é a centelha de Deus, a centelha do Pai, da Mãe maior, é que vai sendo formada e aí ela vai se ligar a um ser que se começa a se individualizar. Essa parte divina, ela só vai se manifestar totalmente aqui na Terra quando o ser conseguir adquirir uma depuração interna, quando o ser adquirir uma consciência superior, quando o ser deixar de ter uma sintonia com a personalidade terrena e começar a ter uma sintonia com a personalidade divina. Isso envolve, voltando ao velho, antigo assunto, envolve a depuração interna de cada um.
envolve a destruição dos seus defeitos, aquilo que a gente vive falando há dezenas de anos. Essa destruição do eu inferior, do domínio do ser divino sobre o ser inferior, do domínio do ser sobre o ser animal, que nada mais é do que o lado instintivo do eu inferior, isso vai fazer com que a divindade se manifeste muito mais. Porque quando não acontece isso, as coisas, o eu superior, ele está numa situação relativamente latente. E o ser só vai adquirir o resultado, adquirir o troféu da sua vitória, quando ele vencer a si próprio. Essa caminhada envolve centenas, milhares de anos, envolve várias experiências. A entidade divina, ela precisa vir à Terra, ela precisa se manifestar no plano físico, para que ela tenha o domínio de todas as dimensões, inclusive o domínio da dimensão física. Ela precisa passar por aqui através das reencarnações, através do esquecimento do passado, para que ela possa adquirir mais conhecimento nessas experiências e que ela possa, nessa situação mais difícil, adquirir uma vitória sobre si própria. Isso não deixa de ser um certo mistério. Pode alguém perguntar, mas por que o ser lá divino ele não já evolui? Porque ele é criado ainda sem ter a experiência. Como Deus, ele já tem toda a experiência, mas precisa vir à Terra. Como diz o livro dos Espíritos, o ser é criado simples e ignorante. Na realidade, o que é criado simples e ignorante é aquela parte mínima, aquela pequena parte da manifestação divina. Porque no momento que o ser divino começa a vir para o plano físico, ele começa, a cada dimensão que ele vai descendo, figurativamente falando, descendo em termos de vibração, ele vai diminuindo a sua manifestação, ele vai se restringindo, ele vai, entre aspas, se apertando de todo o seu poder divino que ele existe na sua dimensão, mas aqui não no plano físico. Então, ali, ele é uma divindade latente. É como a semente de um carvalho, que é minúscula, mas quando tu planta, vai criar uma árvore estrondosa. Todos nós somos essa semente, e conforme cultivar aquela semente, que não deixa de ser o seu lado latente, do lado divino, da mônada, do ser Deus manifesto aqui na Terra, vai fazer com que o descimento dessa consciência divina no plano físico fará com que haja um desenvolvimento cada vez maior do ser, no seu treinamento pelas manifestações das circunstâncias do plano físico, das circunstâncias no mundo que existe, na cultura que existe, na educação que teve, nas manifestações e a forma como esse ser, com os anos, com os séculos, vai reagir com todas as situações físicas que se manifestarão para ele. Então, o problema não é o plano físico. O plano físico ele tem as suas características, ele tem as suas dificuldades, ele tem as suas atrações. Vai depender da forma como tu vai lidar, o meu eu interno, com o meu universo interno, com aquilo que eu vou enfrentar, com aquilo que eu vou ter uma atividade. Isso tudo, sim, através de séculos de experiências, vão fazer que com o ser, quando ele manifestar o seu eu terreno, através dos seus defeitos, ele vai querer, através do egoísmo, da vaidade, do orgulho, etc., ele vai querer participar do plano físico de acordo com a sua visão, fazendo que, com o resultado disso tudo, haja um sofrimento, porque vai haver um retorno desta maneira que eu estou vendo o mundo, dessa maneira como eu estou agindo com o mundo, dessa forma, com egoísmo, com inveja, etc., vai haver um retorno desse mundo para mim. E aí envolve a lei de ação e reação. Todo o mal que eu vou fazer vai voltar para mim, provavelmente da mesma forma, até que um dia eu possa aprender, até que um dia eu possa ver que eu tenho que agir de outra forma, que eu tenho que ver de outra forma, que eu tenho que me manifestar de outra forma, que eu tenho que ter o entendimento que eu, tu, ele, nós, todos, fazemos parte de um mecanismo evolutivo
extremamente bonito, lindo, complexo e maravilhoso. E não perdendo tempo com as futilidades terrenas. Não que essas futilidades terrenas a gente não possa conviver com elas, a gente não possa vivenciá-las de forma nenhuma. Você sabe muito bem, né? Eu sempre digo, viva na Terra, mas não seja da Terra. Ou não, Krishnamurti. Viva na Terra, curta a Terra, mas saiba lidar com essa ilusão, saiba lidar com essas manifestações, saiba lidar com o sentido de tudo, sempre sabendo que nós todos fazemos parte de um mecanismo incrivelmente infinito, incrivelmente inteligente, incrivelmente tudo de belo, o que a gente mais poderia imaginar, que é a criação divina e que é esse mecanismo divino da evolução. Isto, pessoal, é maravilhoso. E cada ser é uma centelha divina, só que não sabe disso ainda. E aí, Juliano, levantou a mão, vamos lá. Oi. Uma dúvida em relação à colocação que o Chico fez sobre a alma grupo. Até então, lendo em livros e estudando, eu acreditava que era só em dos animais que existia alma grupo. Nos seres humanos, em algum momento ainda tem essa alma grupo, Chico? Essa é uma dúvida que eu tenho. Não, acho que tu entendeu mal. O ser humano, ele vem de uma individualização das almas-grupo. Entendeu? Já não tem mais alma-grupo para ser humano. No momento em que o espírito começa a chegar um momento que ele tem capacidade de se individualizar, que a alma-grupo ele já não pertence mais àquela alma-grupo, ele começa a habitar um corpo humano. Aí ele nunca mais vai voltar a alma-grupo, porque ele já é um indivíduo. Entendeu? Então não existe Entendi. alma-grupo para o ser humano, imagina, não tem isso. Sim, tá ok, entendi agora, obrigado. Imagina. Agora, alguém vai falar? Ana, pode falar, Ana. Ô, Adri, olha só até onde eu fui, né? Então, eu anotei assim, tem um determinismo, que eu acredito que seja, tipo, uma determinação interna, que faz com que esse determinismo nos impulsiona a uma adaptação de uma vida cada vez melhor. E essa adaptação seria perpassa pela harmonização com os outros seres e as outras coisas. E também pela nossa consciência. E aí ali, no 1, 2, 3, 4, 5, 6, no 6º parágrafo, fala o seguinte, sobre uma medida propriamente dita uma ideia propriamente dita de testemunho e medida. Aí eu me perdi já. Fiquei pensando se era consciência ou não. E depois me confundi mais ainda quando falou sobre uma energia nacional de um pensamento imanente. Eu nem sei o que é energia nacional, nem sabia que isso existia. E qual é esse pensamento imanente que ele continua falando num parágrafo depois? Não entendi o que é essa imanência desse pensamento. Tá, então põe o sol. Não, acontece que esse livro é bem complexo no aspecto do seu português e da sua, como é que eu vou dizer para vocês, manifestação de esclarecimento ali está bem complicado. Eu imagino que seja a manifestação da consciência. Esse negócio de nacional também não entendi muito bem o que ele quis dizer, né? Mas eu imagino que seja isso, né? A manifestação do ser aqui no plano físico. O nacional aqui se refere a algo coletivo, né? No sentido de uma sociedade, né? Não do universo, mas do troço né? De algo da cultura onde tu está inserido, né? Então é nesse sentido, tá?
E a gente sofre isso, né? A gente sofre no Baita sentido influência. de receber essa influência, de receber, de ter pensamentos que são herdados, digamos assim, né? Culturalmente, ou na família, ou no nosso ambiente de vida. Tá? É bem comum, todo mundo aqui já ouviu, mas sempre foi assim, todo mundo faz assim, todo mundo tal coisa, né? Então, é como se tivesse... isso tivesse posto e não se devesse questionar ou não fosse possível a gente alterar ou seguir Ou de seja, outra maneira. Né? condicionamentos. Tá? Então, ele fala nos desejos, tá? A fusão do que há de individual na energia espontânea dos nossos desejos, o que realmente é nosso, tá? Do que transcende na energia nacional de um pensamento, né? Então, de algo que é maior, né? Que é coletivo, para a evolução, para a nossa evolução. Tá? E aí, a imanência seria uma forma até da nossa comunicação com o nosso eu superior, como uma intuição, como algo nesse sentido, né? Ele traz, é a imanência desse pensamento que nos arrasta para a interiorização, espiritualizando e fortalecendo a personalidade, trazendo harmonia mais extensa com os seres e as coisas ambientes, né? Adaptação melhor. Então, que a gente possa ir além disso, né? E realmente olhar para dentro de nós, entender, usar as nossas ferramentas como a própria consciência que ele traz aqui, para que a gente possa seguir nesse processo de evolução. Tá? E isso que a Ana fez, de voltar à leitura, né? De tentar... Não deixa dúvida. Não, decifrar, né, de uma forma mais profunda o que os textos, né, isso não nesse só em específico, tá, estão trazendo, é algo muito importante. Nós falamos um pouco sobre isso, né, no grupo presencial, né, que método a gente utiliza, né, para estudar, para aprender, para desenvolver, né, a nossa capacidade de discernimento, de crítica, de análise. Tá? Para não ficar apenas repetindo as coisas sem que elas tenham sido, de fato, compreendidas, assimiladas, né? Isso é muito importante, a gente não precisa de frases bonitas, de palavras bonitas, né? De coisas assim que às vezes a gente vê por aí, né? Sem eu vou me recordar, a minha mãe, olha só, ela conta sempre de uma situação, até um pouco vexatória, né? Mas que teria acontecido numa das aulas que ela estava assistindo durante a faculdade. Então, conta ela, né, que tinha uma colega, o curso era de faculdade de Direito, que tinha uma colega que antes da aula ela lia os livros, né, sobre o assunto, enfim, lia antecipadamente, que daí ela dizia para o professor: professor, eu já estudei, eu já li toda a sua matéria antes da aula, né? E aí, talvez isso tenha acontecido mais de uma vez, enfim.
E numa dessas vezes o professor falou para ela assim, mas não adianta tu ler, tu tem que entender. Né? Não recomendo para os professores que falem desta forma com os alunos, mas um pouco nesse sentido, né? Que a gente... Todas as situações, seja um livro, ou seja, as experiências da vida, né? Se a gente simplesmente passar superficialmente por elas, a nossa capacidade de aprendizado no sentido de mudança, de que aquilo possa nos transformar, que o conhecimento possa nos transformar, que a experiência, né, de existencial possa nos transformar, ela exige de nós essa interiorização, exige que a gente possa fazer uma reflexão sobre aquilo que a gente está recebendo. Quando a gente está lendo aqui, não quer dizer que a gente vai concordar absolutamente com tudo. Né? Inclusive, uma das coisas que a gente falou também no grupo de estudos de 2 semanas atrás foi que tudo que a gente lê, a gente faz, né? Os mentores nos trazem com o filtro da Logosian. Né? Então, a gente encontra aqui reflexões e apontamentos com termos, né, que são diferentes, nomenclaturas que são diferentes, não só pela idade do texto, né? Então, até vocês viram ali na escrita, né? Um monte de letras dobradas e formas de escrever diferentes do que a gente usa hoje, o que mostra que até a língua portuguesa, né, e outras, o idioma é algo vivo e dinâmico que precisa se adaptar também, né? Ele já não é mais... Isso aqui faz quase 100 anos, esse livro, né? 1939. 80, 90. Né? Então, e como já mudou bastante, tá? Mas a gente lê isso aqui e faz a nossa... Vamos usar o próprio termo dele, a nossa adaptação, né? A gente faz o nosso ajuste e vai encontrar essa similaridade em muitas das coisas. Né? Então, se a gente consegue usar isso para nos auxiliar a entender o nosso processo de evolução, hoje aqui ele destaca o quanto as questões físicas, materiais, né, servem como um obstáculo para a nossa evolução, né? Pela sua própria característica, né? Quando a gente pensa em algo material, a gente logo já pensa em algo mais pesado, né? Mais com uma forma mais definida e etc. Né? E quanto as coisas mais sutis, elas já representam essa transcendência, já representam a gente conseguir fazer um uso melhor, né, se aproximar da espiritualidade. Então, essa interpretação, quantas coisas cada um de vocês já leu, já estudou sobre espiritualidade? Quantas linhas filosóficas, religiosas, né, textos de diferentes origens e diferentes linhas, né, de análise, enfim. Cada um de vocês já leu, espero que muitas coisas, né, mas a gente sabe que sim. Tá? E entre eles, a gente não consegue traçar coisas que estão alinhadas, digamos assim, encontrar, né, essas similaridades, essas coisas que reforçam ou que vão nos ajudando a construir um olhar, um entendimento sobre a espiritualidade, né? Então, se a gente for só comparar de forma seca, mas o Espiritismo fala
sei lá, né, em tantos corpos, a teosofia fala em outro número de corpos. Então eles estão em xeque, né? Em choque essas duas linhas. Será? Né? Será que há um choque entre elas, ou será que uma faz um detalhamento de uma coisa, a outra faz um detalhamento de outra, né? Então, essa capacidade, até que ele chama aqui também de plasticidade, né? De adaptação, de, enfim, da gente poder fazer esse processo, ele se aplica para as pessoas. Nem todo mundo é bom em todas as coisas, né? Alguns de nós são excelentes nas tecnologias, outros são péssimos. Né? Alguns de nós são ótimos na escrita, outros são péssimos. Alguns são muito bons com vídeo, enfim, né? Outros não. Então, nós temos características diferentes, mas que não nos colocam necessariamente em posições opostas. Nós nos complementamos, nós podemos, né, fazer disso, dessa diversidade, dessa variedade toda, algo muito mais rico, né? Então, é muito nesse sentido que esse texto aborda e que a gente vem falando, né, ao longo do tempo, o quanto a gente precisa olhar para aquilo que está ao nosso redor com muito menos julgamento, né, com muito menos nos usando como a medida das coisas corretas, né, a nossa centralidade nesse mundo, mas entendendo que os caminhos são diferentes, mas o destino é o mesmo. Né? A velocidade da caminhada pode ser diferente, mas nós vamos chegar todos no mesmo lugar. Né? Vamos nos encontrar de alguma maneira. E se a gente pode ajudar um ao outro, por que não? Né? Então, esse é sempre é o ponto principal. Né? Esses dias eu estava vendo estava no aeroporto, daí tinha uma loja de souvenirs e não sei o que lá, e daí tinha uma camiseta, agora nem me lembro se era um enfeite para a porta, alguma coisa assim que dizia, seja luz para iluminar quem está no escuro, alguma coisa do gênero, né? E não é legal isso? Se a gente puder deixar o caminho de outra pessoa mais... Nem que seja uma penumbrazinha ali, né? Sair da escuridão plena, né? Pessoal, uma coisa assim que eu vou repetir, procurem ver sobre a Nova Acrópole da professora Lúcia. É incrível, eu acredito que alguns de vocês devem ter já visto, mas o que ela fala ali, porque a Nova Acrópole foi uma fundação filosófica que foi fundada não me lembro o nome do fundador, mas ele tinha muito conhecimento de teosofia. Então é muito importante vocês irem lá, ouvir a palestra dela, que tem uma importância, porque ela esclarece muito bem, de uma forma muito explícita, com conhecimento filosófico e conhecimento histórico impressionante. É muito bonito o que ela apresenta, porque a gente adquire não só conhecimento ligado à espiritualidade, como de nações egípcias, Grécia, Platão, grandes filósofos, Sócrates, enfim, grandes filósofos, né? E existe aquela caverna, como é que é? A sombra da caverna, esqueci agora. O mito da caverna. O mito da caverna. Que é de Platão, certo? Não sei se eu estou enganado, mas Sim. É de Platão, o mito da caverna. E é incrível o que ali mostra os seres dentro da caverna, com uma fogueira acesa e só sombras passando. E um desses seres se levanta, olha para aquele buraco da caverna e vai lá ver o que era. Né? Os outros
ficam ali olhando aquelas sombras, achando que a vida é assim. Esse ser vai lá para fora, passa por um monte de problemas, sofrimentos, volta e tenta explicar para aquelas pessoas o que ele viu. E ninguém aceita. É exatamente o que é o mundo aqui, né? As pessoas, elas se alimentam das sombras, das ilusões e acham que aquilo é a verdade, acham que aquilo é a realização, acham que aquilo é a vida, acham que elas são aquilo, né? Infelizmente, a maioria é assim. A gente encontra isso na família, nos amigos, no trabalho, e não tem nem como tentar explicar, porque não é de interesse. Então, o que eles se interessam? Não, eu repito, eu não estou falando que a vida não possa ser fútil de vez em quando, mas não sempre, né? Que a gente tem que saber lidar com as pessoas, porque senão tu vai te tornar um chato. Se tu começa a chegar para as pessoas que estão ali num papo totalmente informal, um papo totalmente fútil, tu entra na conversa, mas se tu conseguir botar um toquezinho e ver que aquilo ali é dado importância, então aí vocês cultivem um pouco aquilo, mas com cuidado, para não ficar chata a coisa, né? Então, pessoal, infelizmente, a humanidade tem muito, muito, muito ainda que caminhar, e todo mundo falando sobre fim de mundo, não sei o quê. Sinceramente, vai faltar muito, muito tempo para fim de mundo. Muitos milhares, talvez milhões de anos, não sei, não estou aqui determinando nada, mas é que a humanidade ainda precisa muito da sua história. Tudo que está acontecendo no mundo nesse momento, vocês estão vendo aí a guerra em tudo que é lugar. Agora, a última bomba aí foi no Iraque, lá em Bagdá, e simplesmente sunitas brigando com sunitas, quer dizer, eles mesmos brigam entre as suas próprias facções religiosas, não se adaptam um com o outro. É uma loucura isso tudo, é uma coisa que não tem sentido. De vez fazer da religião, que teoricamente seria algo bom, algo de unir, desunião, como vocês bem sabem. A deturpação das religiões, a deturpação da religião muçulmana, que não tem... A religião muçulmana, ela não tem nada a ver com o terrorismo, ela não tem nada a ver com isso que está acontecendo em muitos casos, desse radicalismo, né? Que, na realidade, a religião, em geral, são criadas pela humanidade para, principalmente, deveria ser, pelo menos, né? Apaziguar o sofrimento das pessoas, o que geralmente não acontece. Existem interesses, muitas vezes, financeiros, evidentemente, quase que sempre. Então, é óbvio que existem filosofias e religiões maravilhosas, mas a grande maioria é um interesse egoístico de uma minoria. Mas, nesse mundaréu todo louco que a gente está enfrentando aí, de ver pessoas matando pessoas, de policial matando inocentes, de bandido matando policial, de bandido matando bandido, erros incríveis que estão acontecendo em tudo que é lado, pessoal. Esse é um mundo que está aí. E nós estamos inseridos nisso tudo. Nós vamos ter que ter dentro de nós uma paz e compreensão e amor. Olha, sinceramente, pessoal, infinitos. Para compreender e entender a maldade humana, nós temos que entender que isso faz parte do caminho e fazer o possível para que a gente possa trazer um pouquinho de luz para essa humanidade. Mesmo que seja pouca, ou que a gente ache que seja pouca, não interessa. Acredito que muitos, iluminando o caminho, possa iluminar essa humanidade. Uma pergunta? Comentário? Crítica? Elogio? Nada. Mas é muito bacana isso da Nova Acrópole. Inclusive, ela comenta, eu já falei para você, sobre o livro de Khalil Gibran, né? Sobre os livros, até os livros espíritas, sobre uma coisa muito incrível, pessoal, ouçam bem, a última coisa que eu vi pela segunda vez, a vida de Helena Blavatsky. Cara, sinceramente, depois que ela expôs a vida ali... inclusive o seguinte, ela escreveu uma peça teatral sobre a vida de Helena Blavatsky. Foi a professora Lúcia, de Nova Acrópole, que foi escolhida. E agora ela apresentou para uma plateia sobre a vida de Helena Blavatsky. Olha, cara, sinceramente, se para ser evoluído tem que fazer o que a Helena Blavatsky
fez. Olha, sinceramente, eu vou ficar na penumbra sempre, porque essa mulher doou a vida dela inteira para o conhecimento. O que essa criatura fez desde guria, jovem, e tem andado pelo mundo afora. Olha, pessoal, no século XIX, prestem atenção, século XIX, mulher, bem jovem, andando por tudo, a criatura andou por tudo, pelo Tibete, pela Índia, pelos Estados Unidos, pela Europa, e ela indo em busca, na Índia, indo em busca de tudo, quase morreu várias vezes por circunstâncias de doença, por circunstâncias da vida. Ela morreu jovem, relativamente, ela morreu com 61, parece. Ela morreu escrevendo, pessoal. Ela morreu criando, ela morreu... Então, quando ela tirava férias, eu vou tirar férias porque eu estou cansada. Que nem alguém que eu conheço aqui, que eu não vou dizer quem é, que diz que vai tirar férias, daqui a pouco cria um livro, cria um troço. Ela escreveu Easy Sem Véu nas férias. Tá? A comparação é igual. Não estou comparando, mas... Então, a criatura tinha, como Helena Blavatsky, né, como espírito tem, assim... Então, ela queria entrar no mosteiro do Tibete, no século XIX, onde mulher não podia entrar naqueles mosteiros de jeito nenhum. E ela suplicou, eles botavam ela em prova, ela ficou semanas e semanas fazendo coisas que eles mandavam que ela fizesse, para ela passar pelas provas para poder entrar e ter o conhecimento do budismo tibetano. É uma vida misteriosa, porque tu não imagina como ela fez tudo isso. Aí a criatura, depois de anos e anos, se encontra com... Me esqueci o nome dele agora, mas se eu disser, vocês vão saber quem é. É tido como, na época, um mago, né? Que ela se uniu a ele e criou a Sociedade Teosófica em Madras, na Índia. Né? Ele escreveu vários livros, esse cara, não me lembro agora o nome. Peter? Hã? É o Leadbeater? Não, não é Leadbeater. Não é Leadbeater. Leadbeater teve uma... Coronel O'Connor, não é? Hã? Coronel O'Connor, uma coisa assim. Scott. Parece que era esse aí. Parece que esse. Eles criaram foram os pioneiros da Sociedade Teosófica em Madras, na Índia. Tá? E que aconteceu muita coisa lá. Ela teve que, inclusive, sair de lá, mas a Sociedade Teosófica continuou. Né? Depois ela foi morar nos Estados Unidos, etc. E isso é algo maravilhoso, assim, que a gente fica pasmo com a devoção dessa mulher por esse conhecimento da humanidade, pessoal. Que, na realidade, esse conhecimento deveria ser muito mais manifestado, entenderam? E outra coisa que eu descobri há pouco tempo, só que eu não me lembro dos nomes das pessoas, só vou dar um toque aqui, porque me veio agora na mente, mas eu não me lembro o nome das pessoas. De onde é que surgiu como é que eu vou explicar para vocês? A formação da Wicca, W-I-C-C-A. Wicca nada mais é do que a bruxaria, a feitiçaria, o feiticeiro, o bruxo. Olha só que coisa muito louca. Vocês se lembram quem é Annie Besant, né? Annie Besant foi uma das discípulas de Blavatsky, que provavelmente seja mentora da Adri, e que escreveu vários livros sensacionais de teosofia, e que, durante muito tempo, ela, Annie Besant e Leadbeater, que se juntaram. Né? Então, Leadbeater teve muito mais companheirismo com Annie Besant. Tá? Agora que eu estou me lembrando. São épocas um pouco diferentes, de alguns anos, décadas. Assim. E eu descobri que a filha da Annie Besant criou a Sociedade de Bruxaria na Inglaterra, em Londres, no início do século... metade do século passado, do século XX. E que teve um cara que, agora não me lembro o nome dele, que se separou desse grupo e fez com que a Wicca ficasse muito mais forte no mundo. Ele conseguiu transformar né? Saiu fora da linha ali e foi muito famoso esse lado. Se vocês quiserem ter informação sobre isso, entre no YouTube ou algum lugar sobre a Wicca, que é a bruxaria mesmo, né? O bruxo, o feiticeiro. Então, interessante a ligação da filha de Annie Besant com toda essa situação. Porque eles queriam trazer o conhecimento esotérico, oculto da bruxaria do passado. Olha só, seria o ocultismo do mundo ocidental, não vindo nada do mundo oriental. Seria uma recrudescência do conhecimento ocidental do passado, da Europa, da Inglaterra, dos anglo-saxões, dos druidas, digamos assim, falando.
Porque a teosofia não deixa de ser um conhecimento oriental, onde ela buscou, a Helena Blavatsky buscou coisas na Índia, buscou coisas no Tibete, coisas não, muitas coisas, né? Então, só para tocar nesse assunto, para vocês terem várias coisas, a gente discutir no futuro sobre isso. Esse conhecimento bacana. Antes de passar, não sei se o Juliano ainda quer falar alguma coisa, mas a Elisba colocou uma pergunta aqui no chat. Ela escreveu assim: quero ver se entendi sobre a adaptação. O espírito foi criado para adaptação, para evolução, dentro da consciência de cada um. Então, considerando esse, não vamos dizer conceito, mas essa maneira de interpretar, né, o que seria a adaptação que foi citada aqui, que tem a ver com a gente se harmonizar, né, com os outros seres, enfim, a adaptação dentro deste contexto, né, desse conceito, ela seria como que um degrau para a evolução, né? Ela seria um passo dentro desse processo evolutivo, tá? Então, não é que a gente foi criado para se adaptar, mas é que a gente foi criado para evoluir. Dentro deste processo de evolução, em algum momento, a gente vai precisar, né, se sentir em harmonia com o todo. Tá? E sim, a nossa consciência, ela é super ativa, né? Ela fica ali o tempo e não desiste nunca. Ela fica ali sempre gritando para nós, né? Olha, né? Fazendo seus sinais. Às vezes a gente se faz de bobo, não escuta, né? Deixa para outra hora, mas ela vai estar ali ainda persistentemente tentando nos guiar. Tá? Mas, pessoal, é o seguinte, essa adaptação não significa de tu aceitar o condicionamento da sociedade que tu vive. Significa, de novo, vou falar naquele assunto, viva na Terra, mas não seja da Terra. Krishnamurti. O que ele quer dizer com isso? Viver na Terra significa tu te adaptar àquele momento por uma circunstância de necessidade, né? Senão tu não vai dar um tiro na cabeça, porque tu não vai conseguir aguentar esse tipo de sociedade, que é uma sociedade que dá muito mais valor ao poder, muito mais valor ao dinheiro, muito mais valor à beleza, muito mais valor àquilo que tu tem, não é aquilo que tu é. Né? Eu sempre digo, né? O meu banco é o banco espiritual. Eu prefiro ter riqueza espiritual do que riqueza na Terra. Né? Então, essa adaptação, na minha opinião, significa tu saber conviver com toda essa história terrena, com todo esse tipo de pensamento terreno, mas não significa que tu aceite esse pensamento. Não significa que tu vá te condicionar a essa situação. Não, mas aqui o que ele está dizendo é a gente estar em harmonia com os demais, não significa, não é no sentido de entrar nos condicionamentos, é muito acima disso. Né? Sim. Mas estar integrado essa integração, essa harmonia significa que tu entende que aquele ser ele é ali. Eu tenho, assim, pessoal, eu lido com pessoas... Que assim, tudo tem seu momento, tem seu eu lido espaço. eu tenho amigos que eu me encontro todo dia, todo mundo fala que eu tenho o teu... Como é que é? O ritual, é isso? Sim. Sim, mas a gente vai ficando velho e vai tendo esse ritual. Minha rotina. Eu vou lá no restaurante tal, me encontro com os amigos tal, eu vou lá em Rio Pardo, me encontro com... Então, tu ouve eles falarem muitas vezes coisas que tu vê que está extremamente errado. Coisas de preconceito, coisas de raiva, coisas de ódio, coisas de rancor, e aí vai, eu fico quieto e tento de vez em quando dar um toque. Bah, não é por aí. Porque eu não posso confrontar a pessoa que a pessoa não vai gostar. Né? Tem uma pessoa X lá que se vê um homossexual, ele não entende, ele vai lá e fala contra. Digo, não, cara, não é por aí. Não tenta, tu não vai poder entender pela tua visão que é isso. Então, eu dou toques. Hoje eles me acham maravilhoso, assim, eles acham, ainda vem o Chico nos ensinar coisas. Digo, não, eu não estou aqui ensinando nada, eu só estou mostrando para vocês um outro lado, mas eu tenho que ter cuidado como falar isso. Eu não posso pegar e falar dando pontapé na pessoa que no fim a pessoa não vai aprender nada nem vai se ofender. Né? Então, por isso que eu digo para vocês, é difícil lidar com o ser humano.
Então, esse difícil lidar significa uma adaptação de como lidar com essa sociedade e como lidar com as circunstâncias da vida. Tá? Mas, por favor, como tem um monte de gente aqui, vão ver Nova Acrópole, professora Lúcia. É incrível. Propaganda. Juliano, tu ainda quer fazer algum comentário? Não, Adri. Eu tinha um comentário, mas aí depois dessa colocação que o Chico fez agora por último, acabou me sanando o comentário e uma dúvida que eu tinha ali. Mas Muito bem obrigado, então, por eu ter te ajudado. Ok, então. Ô, Chico, Ó, Fala. Jonas, licença. Antes vocês comentando ali, eu percebi que eu faltei numa aula importante Tá bom. na vez passada. Mas o meu questionamento, assim, que muitas vezes eu me faço, é em relação a como utilizar, né, o conhecimento que a gente busca, assim, né, para ajudar na mudança interna. Porque eu fui sinalizado algumas vezes pelos mentores, assim, em relação ao conhecimento. Então, e não foi uma ou duas, foram várias vezes. Então, cada vez eu busco entender, compreender em relação a isso, como buscar, né, o conhecimento, como que ele vai ser importante, ou como que eu vou utilizar ele para que isso ajude no meu processo de mudança, de melhora, né, de evolução. Por que eu falo sobre isso? Aqui, ó. Sim, por O favor, que tu tem faz? que deixar de pontos importantes. Tu não lida com o que tu lida? Computador, né? Sim. Então tá. Para te lidar com o computador, tu vai ter que primeiro aprender o que é os programas, o que é... eu nem me lembro mais das coisas, né? Os componentes, o computador, não só o hardware, como software, né? Tanto a parte física quanto a parte, digamos, né, dos programas, né? Então, tu vai aprender desde o primeiro dia, a professora vai chegar para ti, isso aqui é um computador, olha aqui, ó, tem uma tela, isso aqui, vai te explicar tudo, vai te explicar o mecanismo, tudo. E aí ele atira para ti tudo isso, mostra para ti na prática e ele diz assim, agora, meu amigo, te vira, tá? Então, eu vou te dizer a mesma coisa para ti. Tu tem que aprender o que tudo é. Tá, olha aqui, ó. Preste atenção. Eu tenho 66 anos, meus queridos. Eu lá com 18, 19, por aí, que eu entrei de forma mais material, assim, de uma forma mais concreta na espiritualidade. Eu me lembro até do nome do livro, pelo amor de Deus. Vacine-se contra a loucura, que eu comprei, eu morava em Porto Alegre, que eu comprei na Feira do Livro. Antes eu já lia coisas filosóficas sobre Khalil Gibran, né? Sobre Hermann Hesse, que falava sobre Siddhartha, sobre o profeta, coisas que eram meio que moda naqueles adolescentes um pouco mais tchan-tchan-tchan. Mas, o que eu vou fazer? Eu era tchan-tchan-tchan, tanto que eu li esses livros. Tu acha que qualquer um com 16 anos vai ler esses livros? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, cara. Tu tem que saber tudo em relação a onde tu vive, por que tu vive, quem és tu, para onde tu vai, de onde tu veio, o que é a morte, o que é a vida. Né? Tu tem conhecimento de tudo isso aí. Conhecimentos que tu vai buscar no passado, desde 5.000 anos, sei lá quantos mil anos, os Vedas, os egípcios. Né? Conhecimento que eu sempre disse muito, até hoje eu falei uma coisa interessante, eu disse assim, o século XIX, início do século XX, e muitos do século XVII, XVIII, vieram pessoas com conhecimentos incríveis que, infelizmente, hoje, o mundo atual, a tecnologia abafou tudo. A tecnologia, de vez nos levar cada vez para melhor, cegou a humanidade. A humanidade parece que se encantou com todos esses brinquedinhos, tá? Que, veja bem, eu não estou desvalorizando a tecnologia. Eu só estou tentando explicar que a humanidade se iludiu com a tecnologia e se esqueceu de conhecimentos antigos maravilhosos. Né? Olha o espiritismo, olha a teosofia, olha a maçonaria com as suas formas, olha a cabala, aí vai. Olha os Vedas, 5.000 anos,
o budismo puro, e aí vai. Mahatma Gandhi trazendo tantas coisas, e grandes pessoas da era agora atual se basearam muito na teosofia, pessoal. Tá? Vocês vão ver lá o cara que criou a filosofia, não vou falar religião, a filosofia tal, ele estudou teosofia também. Né? Olha o druidismo, que coisa mais incrível, que é um conhecimento maravilhoso, o druidismo. Inclusive, tem pouca coisa que a gente busca na literatura, mas... E como usar isso para a evolução? Pois é. Eu estou te falando tudo isso. Aí, meu querido, depois que tu tiver um certo conhecimento, aí tu vai te lembrar de ti. E onde é que eu estou nessa situação toda? Eu estou tanto quanto qualquer ser. Qualquer ser. Tu olha lá na televisão, lá na África, vários negros sofrendo, passando por aquelas guerras. Aquele ser que está ali é um espírito. Aquele ser que está ali é que nem tu. É uma entidade divina que está no seu caminho de evolução. Então, tu não é menos e tu não é mais do que ninguém. O conhecimento, ele não traz a evolução. Ele é um instrumento para Ele pode ser um instrumento. Ele pode ser um instrumento para a tua evolução. Mas, Tá. mas Jonathan, a gente falou justamente isso mesmo no último grupo. Sobre isso também, né? E tem um pouco a ver com aquilo que eu falei lá antes, que a gente precisa compreender o que a gente está lendo, estudando, assim como a gente precisa compreender os fatos da vida, as experiências que a gente tem, né? E compreender é assimilar. E então sempre procurar, né? Seja, então, como tu perguntou sobre o conhecimento, sempre procurar tirar dali elementos que tu possa fazer uma aproximação com a tua realidade. Tá? Então, isso inúmeras vezes eu já falei em diversos temas diferentes que a gente já tratou nos nossos estudos. Não adianta a gente estudar uma linha, né? Vamos estudar o budismo, não sei o quê, enfim, ou vamos estudar sei lá, o espiritismo, ou qualquer linha, tá? Tá, eu aprendi tudo, eu sei o nome de todos os corpos espirituais, eu sei na ordem todos os planos espirituais, eu sei como se chama um corpo, não sei das quantas, e não sei o que lá, né? Tá, e daí? Eu decorar o nome dos mestres ascensionados, quais são os raios da fraternidade branca, o que isso vai me trazer de evolução, de melhora como pessoa encarnada ou de espírito? Nada. Não vai trazer nada. Em si, isso não significa nada. Agora, se eu entender, né, que, independente do nome das coisas, que existe, né, um sentido para todas as coisas e que elas estão interligadas, se eu entender que existe... o que seria um mestre ascensionado? Por que é importante, de repente, a gente saber que existe um mestre ascensionado? Porque a gente vai saber que, ou se for outro nome em outra linha, né? Mas a gente vai saber que tem alguém que está super bem na vida, que podia estar lá, que nem o Everton ali, ó, na rede, na boa, e está aqui envolvido comigo, que estou ferrada, entendeu? E ele está aqui do meu lado, está tentando me ajudar, me orientar, me passar bons pensamentos, me mostrar caminho, ser a luz da minha escuridão. E ele não precisava disso, ele já está lá numa nice, entendeu? Ele está dando um exemplo de generosidade, de empatia, de sacrifício. Ele não vai estar se sacrificando porque ele já está no outro, né? Para ele não é sacrifício. Mas, enfim, né?
fraternidade, enfim, De amor. né? De amor, exatamente. Então, por isso que eu preciso entender que tem um mestre ascensionado. Não é para saber se o nome dele Não interessa. é o fulano, será que foi Jesus Cristo, será que foi não sei o quê? Isso não muda nada. Por que a gente fala em Jesus, fala em Buda, fala em Gandhi? Porque eles são exemplos. Se os nomes não são esses, se são outras coisas, não importa. O que importa é que tiveram pessoas que mostraram caminhos, né? Gandhi mostrou que a gente pode seguir por caminhos que ninguém entendeu nada, né? Até hoje, porque cada vez tem mais guerra, mais violência, né? Mas ele mostrou que existem alternativas a esse modelo. Basta a gente se propor a isso, né? Enfim, então essas coisas é que são importantes. O conhecimento, ele tem que vir para ser colocado ali no nosso dia a dia. Aí a gente fala, como a gente já falou isso em vários momentos, né? A distância entre o discurso e a prática, né? Então, o que a gente fala bonito, e aí no nosso dia a dia, o que a gente faz? A gente realmente passa para as pessoas esse conteúdo que a gente estudou e que a gente discute aqui? Eu sou uma pessoa que compreendo o outro? Ou eu sou alguém que fico né, apontando o dedo e fechando as portas e etc. e tal, né? Isso tudo sempre lembrando que não é para a gente ser burro, né? A gente tem que pôr sim limites, tem que exigir respeito, tem que buscar justiça, não é nada de ser condescendente com coisas erradas, não é isso? Mas que maneiras, né? Que caminhos? Então, esses dias mesmo o Francisco estava me contando de uns conhecidos, né? Que acharam um jeitinho de tirar, né, proveito de uma situação, né, de infringir uma regra, né, para não precisar ter um gasto, né, porque eles não concordam com a regra. Então, eles burlam o negócio, né, e aí eles não se ajustam à regra. Mas aí essas pessoas, no outro momento, estão lá levantando bandeiras contra, né, condutas X e Y, né? Mas aí para os outros, eu digo que tem que ser correto, mas se eu achar, né, que não precisa, então, que distância é essa, né? É isso que a gente precisa fazer, né? Se aproximar a partir das coisas que a gente estuda, e aí nós temos que nos enxergar como privilegiados, né, de uma certa forma, porque a gente tem acesso a uma série de informações, de conhecimentos, né, de orientações que nem todo mundo tem. E as pessoas evoluem também. Cada um aos seus trancos e barrancos vai evoluindo, né? Mas a gente está aqui com um leque enorme de oportunidades e de experiências para a gente aprender uns com os outros, né? A gente também sempre lembrando, a gente não precisa passar por todas as experiências. A gente pode aprender com as experiências dos outros, sem precisar passar pelo mesmo sofrimento, pela mesma dificuldade, né? Ou pela mesma dúvida, tá? Então, esse é o sentido, João. E aí, se tu precisar ler e reler, por exemplo, um texto, para poder fazer essa interpretação, para poder criar esse sentido, né, junto com outras fontes que tu tem, que nem tudo está em livro, né, nem tudo está em textos, faça isso. Retoma, né, ou pula um trecho que não faz sentido nenhum, né? Não fica perdendo tempo naquilo. Ali, mas não faz sentido. Vou adiante, vou buscar outra coisa que possa me fazer sentido nesse momento. Talvez daqui um tempo
tu até volte ao mesmo livro, né? Daí ele vai ter um outro sentido para ti, porque tu já passou por outras questões. Tá? Deixa eu só ver que alguém escreveu aqui, já está na hora da gente Já está ficando encerrar. tarde, gente. A Ana Paula pediu socorro. Acho que já passou um tempo, Ana, acho que já morreu agora. Tudo bem. Não, é que o Chico começou a falar o que a gente tinha que fazer, estudar. Eu pensei, só isso? Meu Deus, chegou a me dar um desespero no coração. Não, estudar o quê? E a Cláudia botou ser no cotidiano aquilo que se transmite na fraternidade. Eis um desafio constante. Ser um só, dentro e fora da Micaelos, talvez seja a maior prova de um caminho de mudança, de evolução. Sem dúvida, Cláudia. Todo mundo dá suas derrapadinhas, né? Mas é importante a gente voltar para o caminho depois. Né? Não, mas é importante dar as derrapadas para te aprender e ensinar para os outros também. Senão que graça tem a Exatamente. vida também. É isso aí. Aqui ninguém é santo, meu chapa. Não, mas não é só nas derrapadas que tem graça, viu? Dá para encontrar graça em outras coisas também. Mas Então, é tá, isso aí. é isso aí. Não se culpem. Quando a gente derrapa, a gente sacode a poeira e Dá vai volta de por novo. cima. É isso aí. Tá? Um grande carinho para todo mundo, pessoal, e vamos continuar na luta aí, que a coisa não é muito fácil.